Olá, agora nós vamos falar sobre outro princípio para prosperar, que é priorizar o reino de Deus. Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho interessante esses versículos, porque ele sempre nos mostra que não somos nós que vamos correr atrás do dinheiro, da riqueza, da prosperidade, dos bens, da bênção, mas é o contrário. São as coisas que vão correr atrás de nós. É a bênção que vai correr atrás de nós. São os bens materiais, as coisas que serão acrescentadas à nossa vida. E o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça? O que quer dizer reino? Reino vem de rei, de reinado. Existe o rei e ele reina sobre aquelas pessoas, sobre aquela cidade, sobre aquela comunidade, sobre aquele lugar. E as pessoas obedecem o rei e suas leis. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é obedecer, é servir ao rei e suas leis. É servir a Deus e suas leis. E tudo mais vos será acrescentado. Porque quando eu me submeto às leis de Deus, naturalmente as coisas começam a acontecer ao meu redor. Quando eu vivo a lei, quando eu vivo os princípios, quando eu me submeto aos princípios, as coisas acontecem na minha vida e acontecem de maneira milagrosa, de maneira poderosa. Por exemplo, isso aconteceu de verdade. Uma moça foi contratada para ser secretária numa empresa. E o chefe dela, às vezes, se retirava um pouco para descansar e tal. E quando chegava alguém perguntando por ele pedia para ela dizer que ele não estava. E aí ela falava, ele não está, ele não está. Isso começou a incomodá-la, porque era mentira. Ele estava e pedia para ela dizer que ele não estava. Então, ela estava mentindo. Isso começou a incomodá-la. E aí, o que aconteceu? Ela tomou a decisão de obedecer a quem? Ao rei e às suas leis. Quem é o rei? Jesus Cristo. Ela tomou a decisão de obedecer a Cristo e sua palavra. E ela decidiu não mentir mais. E ela chegou para o chefe dela e disse: a partir de hoje eu não vou mais mentir. Quando chegar alguém procurando por você, eu vou dizer que você está e não quer receber. Porque eu não me sinto bem em mentir. E muitas vezes a gente tem medo de tomar essa decisão, com medo de perder o emprego, com medo de perder o salário, com medo de ficar na pobreza, com medo de ser demitido e por medo, por apego ao dinheiro, tá vendo o problema do apego? Por apego àquela necessidade, por falta de fé, por falta de confiança, a gente tem medo de tomar determinadas decisões que muitas vezes pode mudar a nossa vida. Sabe o que aconteceu com essa moça? Isso aconteceu de verdade. O chefe dela, vendo o caráter dela, decidiu colocar ela em outro cargo mais elevado. Ela cresceu na empresa, passou a ganhar mais e ele contratou outra pessoa para mentir no lugar dela. Então, quando você serve primeiro a Deus, ao reino de Deus e à sua justiça,
a sua verdade, a sua palavra, quando você se submete a esses princípios, a prosperidade vem. Ela poderia ser demitida? Poderia. Mas Deus daria um emprego melhor para ela. Deus abriria uma porta maior para ela. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém se você se submete à palavra. Então as coisas, a bênção virá sobre você, a recompensa virá sobre você. Então é isso que significa você buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Se o seu dinheiro, se o seu desejo de ficar rico, se o seu desejo de prosperar está em primeiro lugar, quando vier o primeiro desafio, você vai se perder. E tem muita gente perdida por aí. Tem muita gente mentindo, muita gente dando um jeitinho aqui e ali, muita gente gastando X e falando que gastou Y. Por quê? Porque os olhos dessa pessoa estão no dinheiro e não no reino, e não na justiça. Está no dinheiro. E o objetivo aqui é te ensinar a colocar os seus olhos em Deus, a servir primeiro a Deus e as suas leis. E então a prosperidade virá até você. Você irá prosperar em nome de Jesus. Talvez você está em um emprego que não ganha muito. E aí surge uma oportunidade de você fazer um trabalho que você vai ganhar talvez 10 vezes mais do que aquele que você está. Mas esse trabalho é ilícito. Esse trabalho, ele não é honesto. Talvez não seja uma coisa tão desonesta, mas é algo que não é, a raiz do negócio não é honesto. E aí, se você está focado no dinheiro, você não vai pensar duas vezes em aceitar essa oportunidade. Mas quando você está com os olhos no reino, quando você está servindo primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, a sua palavra, aí você vai pensar, não, eu vou continuar no meu trabalho porque Deus vai me abrir uma porta maior dentro das leis. E é claro, essa é apenas uma visão. Existem inúmeras outras visões a respeito disso, a respeito desse versículo. Mas não dá para falar tudo em uma aula. Então, vamos ficar com essa base primeiramente. Ao decorrer da mentoria, nós vamos aprendendo diversas leis universais que existem e que nós nem sabemos dela. E de acordo, nós vamos nos submetendo a essas leis divinas. Aí a gente vai prosperando, as coisas vão acontecendo gradativamente em nossa vida. Mas, a princípio, é isso.